Glória a Deus, a paz do Senhor, queridas. Respira fundo assim, ó. Ajeita o cesto aí, os pães que já recebemos nesta manhã. E eu tenho a convicção daquilo que o Espírito Santo quer liberar sobre nós. Deus já confirmou tudo que ministrou o meu coração para este momento. E quando a equipe da Jennifer entrou em contato comigo, eu fiz uma oração dizendo: Senhor, só deixa eu ir se eu tiver algo da tua parte para entregar. E aqui estamos, direcionadas pelo Senhor. Eu me chamo Perla Araújo, congrego na Assembleia de Deus, Ministério Vida na Palavra, na cidade de Queimados. Os meus pastores são o pastor Leomar Dionel e a pastora Helena Raquel. E eu estou aqui muito grata ao Senhor por tudo que já recebi, por tudo que Deus já liberou sobre a minha vida. E eu falei com o Senhor dizendo que eu queria vir aqui não somente para entregar, mas também para receber de Deus. E quantas já receberam, digam glória a Deus. Amém. Não se distraia, pegue sua Bíblia agora, abra comigo no Evangelho de Jesus, conforme escreveu Lucas, capítulo de número 17. Evangelho de Jesus, conforme escreveu Lucas, capítulo de número 17. O versículo que nós estaremos lendo é o versículo de número 11 até o versículo de número 19. Eu trouxe aqui a NVT, no qual estarei fazendo a leitura nesta versão, mas você pode aí acompanhar da sua Bíblia também. Jennifer, que Deus te abençoe. Uma bênção estar aqui. Você está sempre lá com a gente nos eventos da pastora Helena, recebendo de Deus. E a unção que você carrega é uma unção diferenciada. E eu tenho certeza que as guerras que você enfrentou, daqui em diante, cessarão. Porque esta conferência veio para selar algo na sua vida sobrenatural. E a partir de hoje, você viverá um novo tempo nesta unção que está sendo liberada sobre este lugar. E tudo que te preocupa já está depositado no altar do Senhor. E Deus cuidará e te surpreenderá em nome de Jesus. Querida igreja, Lucas capítulo 17, versículo de número 11. Quantos encontraram, digam amém. Diz assim a palavra do Senhor: dirigindo-se a Jerusalém, Jesus chegou à fronteira entre a Galileia e Samaria. Ao entrar num povoado dali, 10 leprosos, mantendo certa distância, clamaram: Jesus, mestre, tenha misericórdia de nós. Ele olhou para eles e disse: vão e apresentem-se aos sacerdotes. E enquanto eles iam, foram curados da lepra. Um deles, ao ver-se curado, voltou a Jesus, louvando a Deus em alta voz. Lançou-se aos seus pés, agradecendo-lhe pelo que havia feito. Esse homem era samaritano. Jesus perguntou: não curei 10 homens? Onde estão os outros 9? Ninguém voltou para dar glórias a Deus, exceto esse estrangeiro? E disse ao homem: levante-se e vá, sua fé o curou. Aleluia. Estamos diante de um dos milagres em que Jesus vai realizar. E a Bíblia diz que Jesus estava em viagem a Jerusalém. Jesus estava em movimento. E ele estava na sua última viagem. Porque Jesus já estava a caminho da crucificação. E era a última vez que Jesus passaria naquela cidade, naquela cercania. Jesus está passando por ali e vai se aproximando de um povoado, de um vilarejo. Essa viagem continuava e essa viagem a Jerusalém estava em continuidade. E a Bíblia diz que Jesus vai passar naquela fronteira. E vai ser aqui a última aparição de Jesus entre essas duas cidades.
Jesus vai chegar nessa fronteira. E o que é essa fronteira? Essa fronteira era uma faixa de território que marcava o contato e a separação entre dois lugares, entre a Galileia e Samaria. Jesus está passando e ele vai acessar essa fronteira. E nós entendemos que pela geografia havia duas rotas regulares da Galileia até Jerusalém. Uma passando por Samaria e a outra passando por Pérea. Só que aqui Jesus não estava passando por nenhuma delas, mas Jesus vai passar entre as duas cidades. Aí eu vim liberar uma palavra na introdução dessa mensagem dizendo que as fronteiras da nossa vida, Jesus ele acessa quando ninguém mais pode acessar. O que é isso, pregadora? Simboliza aquilo que a Bíblia diz, a divisão da alma e do espírito. Não existe ninguém na terra que possa bater o martelo para dizer onde fica essa divisão, mas a Bíblia diz que a palavra de Deus, ela é poderosa, mais poderosa do que espada de dois gumes, que penetra na alma e vai até a divisão da alma e a divisão do espírito. Eu vim te dizer que Jesus está acessando pelo Espírito Santo a mais íntima emoção que você carrega. Tem coisa que na terapia você nem consegue verbalizar, mas o Espírito Santo acessa. Tem coisa que numa consulta médica você não consegue explicar, mas o Espírito Santo acessa. Você chegou aqui carregada pelo Espírito, você chegou aqui pela unção do Espírito, e Jesus está acessando a fronteira onde ninguém pode entrar. Aleluia. É por isso que a gente caminha, porque Jesus conhece o que o homem desconhece. Jesus conhece o que a nossa roupa cobre. Jesus conhece o que a maquiagem tampa. Jesus conhece o que uma boa fotografia não consegue captar. Jesus conhece o que de repente uma programação inteira não consegue alinhar. Aí Jesus já disse nessa manhã que é manhã de alinhamento, e eu vim só para confirmar essa palavra. Ele está começando a alinhar. Ele alinha teu coração, ele alinha teu pensamento, ele alinha tua vontade, ele alinha teu corpo físico. Você será tocada nas três esferas neste lugar: na esfera física, na esfera emocional e na esfera espiritual. Eu vou repetir: neste dia você será tocada nas três esferas. Não desliga, porque você não veio aqui passar o dia inteiro distraída. Você veio buscar a presença do Espírito. Ele vai trabalhar nas três esferas neste dia, nesta conferência física, emocional e espiritual. Essas três serão acessadas por Jesus. Ele vai passar nessa fronteira e a Bíblia diz que ele vai se aproximar de um povoado, uma aldeia, que era o local onde poucas pessoas moravam, onde poucas pessoas habitavam, e esse povoado da divisa, onde sempre passavam ali judeus e estrangeiros, onde tinha um fluxo normal de rotina, onde tinha um fluxo normal de passagem. Naquele dia, algo diferente aconteceu. Jesus, ele altera a rotina, ele altera o nosso dia a dia,
Se é a fronteira, então o movimento ali era grande entre aquelas duas cidades. Então eu percebo que a rotina daquele lugar era uma rotina já programada, porque aquele povoado, aquela aldeia onde aqueles 10 leprosos estavam, era uma geografia destinada para os impuros. Porque quem era leproso só podia ficar perto de quem era leproso. Quem era impuro só podia ficar perto de quem era impuro. E a lei mosaica, ela vai dar essa instrução em Levítico capítulo de número 13, versículo 45 e 46. Segundo a lei mosaica, os leprosos deveriam viver distante dos lugares habitados, isolados de todo mundo, em exceção dos companheiros que também eram leprosos. Então eles também tinham a responsabilidade de gritar alto quando alguém se aproximava. Gritar o quê? Eles gritavam: impuros, impuros, porque ninguém em sã estado físico poderia se aproximar de um leproso. Então eles carregavam uma responsabilidade. Qual? Eles tinham que avisar que aquela aldeia, que aquele povoado habitava pessoas que carregavam uma sentença. Qual era a sentença? Leproso. Então, se é uma fronteira que Jesus está passando, se é um lugar de passagem, pense comigo. Quantas vezes no dia aqueles leprosos gritavam, denunciando que eles eram leprosos e que ninguém podia se aproximar? Muitas vezes. Era a rotina do dia a dia. Quando eles avistavam o movimento, eles já clamavam: impuros, impuros, não acesse essa aldeia, somos impuros, estamos leprosos, estamos separados, estamos à margem da sociedade, impuros. Só que naquele dia, o grito que se ouviu naquela divisa foi diferente, porque naquele dia o discurso mudou. Quando Jesus passa, eles começam a gritar: Jesus, 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 mestre, tenha misericórdia de nós. O que é isso, pregadora? É o dia que o discurso mudou. E eu vim profetizar: Jesus vai mudar a tua rotina para que o teu discurso mude. Jesus vai mudar a tua rotina para que teu discurso mude. Você não é coitadinha, você não é a pobrezinha, você não é a separadinha, você não é excluidinha, você é filha do Deus Todo-Poderoso. Aleluia! Porque Jesus está ajustando a nossa rotina desse sábado, porque Ele quer colocar um discurso novo na tua boca. Para com esse discurso de 20 anos. Ah, porque eu fui abandonada. Ah, porque eu fui esquecida. Ah, porque a minha mãe me deu para doação. Ah, porque eu fui rejeitada. De lá para cá, tanta coisa boa já aconteceu e você não consegue mudar esse discurso. Mas Jesus está mudando o discurso da tua boca. A partir de hoje, não será abandonada, não será atraída, será ungida. Será que Deus levantou? Será profetizada. Deus vai colocar uma palavra profética na tua boca para você começar a mudar o destino das pessoas. Aleluia! Ele muda a rotina porque quer alterar o discurso. Sabe aquelas coisas que a gente coloca assim na nossa boca? Ah, esse é meu jeito, eu sou assim mesmo. Quem quiser se acostumar, que se acostume. Jesus vai mudar o discurso dessa tua boca. Você não vai carregar essa síndrome de que é assim, nasceu assim, vai ficar assim e vai morrer assim. Mas você vai carregar um outro discurso. Qual é o discurso, pregadora? Você vai carregar esse discurso assim: eu nasci assim, mas quero aprender com o Espírito a ser transformada e ser de outro jeito. Eu fui criada assim, mas quero aprender com o Espírito a ser de outra maneira. Você vai mudar o discurso, porque Deus não assume compromisso com o seu temperamento. Deus não assume compromisso com a sua personalidade. Deus tem compromisso com os frutos do Espírito.
Espírito precisam sobressair na sua vida. Longanimidade, paciência, temperança, domínio próprio, mansidão, é o fruto do Espírito, precisa crescer. Mas eu fui criada e meu pai me batia, minha mãe me espancava, mas aqui você tem uma nova identidade. Pregadora, tu não sabe da minha história, não preciso saber, porque eu não posso fazer nada por ela, mas eu conheço um que transforma, que altera destino, que altera rota, que altera capítulos, que rasga a dor do passado e coloca sobre você óleo novo, uma unção nova, uma perspectiva nova. Jesus vai alterar a tua rotina, porque Ele quer alterar o teu discurso. Aleluia. Rotina. Quantas vezes durante o nosso dia reservamos um tempo para Deus? Rotina. Tem gente que se adapta fácil a comer a marmita que está lá congeladinha, de acordo com a sua dieta. Tem gente que se adapta fácil à rotina do exercício físico, que não é o meu caso. Mas tem gente que se adapta fácil à rotina para colocar em dia aquela série que você quer assistir. Mas o Espírito Santo está dizendo: eu vou alterar essa sua rotina baseada no primeiro nível da esfera natural, para começar a colocar nela coisas sobrenaturais e espirituais. Esta conferência chegou não para passarmos um dia bonitinha e maquiada, mas para sermos transformadas pelo poder da palavra que já foi liberado neste altar. Aleluia. Naquele dia, quem estava passando ali? Jesus. Quem estava passando ali? Jesus. Naquele dia não falaram impuros, impuros. Naquele dia foi clamor. O que é clamor? Clamor é um grito forte, é um pedido de ajuda com muita emoção. Às vezes precisaremos deixar a nossa emoção ser sentida. Eu tenho certeza que todos aqui já passaram por algum período assim. Um período difícil, um período de dor, um período de perda, um período de luto. E quando você está chorando, qual é a primeira coisa que alguém que até te ama, está do seu lado faz? Fala para você: não chora não. Não fica assim não. Ele quer consolar você, mas está consolando do jeito errado. Porque emoções foram criadas para serem sentidas. Quando eu tiver vontade de chorar, eu preciso chorar. Quando eu tiver vontade de me alegrar, eu preciso me alegrar. Se eu tiver medo, eu preciso dizer que eu estou com medo. Eu só não posso paralisar na minha emoção. Eu só não posso querer fazer da minha emoção um Deus. Eu vim te dizer: emoção não alimenta a alma, lágrima não alimenta a alma. Você pode até se entristecer, mas precisará saber o dia de se levantar e ministrar convicções à tua alma. Deus já disse aqui: você não será governada pelas emoções, mas o Espírito estará governando você, dentro da tua limitação, dentro dos teus defeitos, dentro da sua qualidade. Você será incendiada pelo Espírito Santo. Eles começaram a clamar porque estavam desesperados. Estavam leprosos. Eles começaram a expressar o que estava na alma deles. Jesus, tem misericórdia de nós. Irmãos, eu disse que emoções são para serem expressadas. O livro de Salmos é a prova disso. Nós somos humanos. Não precisamos esconder a nossa humanidade. A Bíblia diz que Jesus não escondeu a sua humanidade. Como homem, ele chorou, sentiu fome, teve sede,
foi limitado pelo tempo, foi limitado pela geografia, porque cada vez mais temos homens querendo ser Deus. Quanto Paulo diz e alerta para nós: tendes, porém, o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus, que mesmo sendo Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus. Antes, ele aniquilou a sua natureza soberana, humilhou-se até a morte, e morte de cruz. Sabe qual é a sentença para quem é marcado pela presença? Humildade. Ande na humildade. Meu Deus, seja carregado com humildade. Pregue com humildade. Cante com humildade. Ore com humildade. Faça campanha nos lares com humildade. Vai correr atrás de alguém com humildade. Evangelize com humildade. Meu Deus, estabeleça aliança com humildade, porque o teu Deus é especialista em humildade. Para você acordar, vire para essa irmã que está ao seu lado e falar assim: seja mais humilde, hein? É sobre isso. Humildade. Humildade. Com Jesus você pode ser diferente. Em Jesus você pode demonstrar as suas emoções, suas limitações. Sabe o que eu anotei aqui que o Espírito Santo ministrou meu coração? A depender de qual seja a sua emoção, se você demonstrar o que sente, em alguns ambientes você pode ser julgado, você pode ser criticado, você pode ser cancelado, você pode ser mal interpretado, e alguém pode até correr de você. Mas com Jesus é diferente. Com Jesus você pode vir sem a capa. Com Jesus você pode vir sem a máscara. Com Jesus você pode vir na essência. Jesus não te cancela, Jesus não te coloca para fora, Ele não te exclui, Ele não te bloqueia. Então não ande preocupado com quem pode te bloquear. Ande preocupado, você só não pode ser bloqueada da presença de Jesus. E o sangue do Cordeiro te garante o acesso que homem nenhum pode fechar. Quem poderá nos separar do amor de Deus? A morte, a tribulação, a perseguição, a provação, nada pode nos separar do amor de Deus. Então não se preocupe se alguém está te excluindo de algumas rodas. Não se preocupe se alguém está te excluindo de algumas conferências. Não se preocupe se alguém está te excluindo de alguns grupinhos. Se Jesus não te exclui, você já tem a aceitação que precisa. Com Jesus é diferente. Ou se expõe para ser curado, ou zela pelo protocolo e vê a lepra se alastrar. Ou se expõe para ser curado, ou zela pelo protocolo e vê a lepra se alastrar. Eles clamam por misericórdia. Eu achei engraçado que eles não verbalizam a cura. Eles não pediram explicitamente: Senhor, nos cure da lepra. A Bíblia diz no versículo de número 13 que eles só clamam: Jesus, Mestre, tenha misericórdia de nós. Sabe qual é o clamor que foi ouvido aqui? O clamor que foi ouvido aqui foi ouvido pelo ouvido de Jesus, que tem uma percepção aguçada para ouvir perfeitamente até as palavras que não são expressadas. Tem gente, irmãos, que nem você verbalizando a pessoa não entende o que você está dizendo. Tem gente que no seu contato do WhatsApp que você já sabe: não posso escrever texto, tenho que enviar em áudio, porque tudo que eu escrevo ele entende diferente, ele entende ao contrário. Se eu não gravar áudio fica complicado, e às vezes até gravando áudio a situação fica difícil para você. Só que o ouvido de Jesus é diferente. Jesus
ouve até o que não está sendo dito. Cuidado, Jesus ouve até o que não está sendo dito. É por isso que o inimigo, ele quer tomar a nossa mente. Ele quer nos vencer na distração. Como é que o inimigo trabalha? Ele trabalha na distração. Você até está presente com o corpo físico, mas a mente está longe. Mas eu quero orar agora e denunciar o espírito da distração. A sua mente será conectada ao ambiente profético que já está liberado aqui. A sua mente não vai se conectar com a preocupação que você deixou lá fora. Deixa que lá fora Deus está cuidando. Se conecte com o que está sendo realizado agora, porque aqui é o ambiente do milagre. Aqui que você sai liberta. É aqui que você sai curada. É aqui que a porta se abre. É aqui que Deus muda a tua história. Aleluia! Jesus ouve o que não foi verbalizado. É engraçado que para alguns Jesus se aproximava e perguntava se eles queriam ser curados. Como eu pergunto para o cego se ele quer enxergar? É óbvio que ele quer enxergar. Só que aqui Jesus não pergunta para eles se eles querem ser curados. Jesus ouve o clamor da alma. Jesus sabe o que está aqui dentro. É por isso que quem tem essa convicção não precisa andar desgovernado, sem direção, sem propósito. Tem coisa que você não pode falar para ninguém, e eu entendo isso. Eu entendo que de fato tem coisa que você não pode falar para ninguém. Tem coisa que você não pode testemunhar para pessoas. Mas eu vim te dizer que nenhuma das suas necessidades vão para a página em branco, mas todas elas, Jesus está com o olhar atento. Aqueles impuros começaram a clamar: misericórdia, Jesus, misericórdia, mestre. Eles não pediram para serem libertos da lepra, mas Jesus já sabia o que eles precisavam. E a Bíblia diz que Jesus olhou para eles e disse: vão, apresentem-se aos sacerdotes. Eu anotei aqui para não esquecer. Temos o direito de clamar, mas não temos o direito de exigir como a bênção virá. Você sabia que tem gente perdendo bênção porque está exigindo de Deus: eu quero azul com bolinha verde, e se não vier pelo endereço certo, eu não quero. Você sabia que a maioria das vezes que Jesus quer te abençoar, Ele usa as mãos que você ignora? Na maioria das vezes, quando Deus quer te abençoar, Ele usa as mãos que você está lá no final da sua lista de preferência. Mas eu vim te dizer que nesta manhã, início de tarde, tem presente de Deus sendo liberado para nós. Eu não quero saber de que mão virá. Eu não quero saber como vai chegar. Eu só quero saber se tem meu nome, está com meu endereço, é meu, eu tomo posse. Se tem meu nome, está com meu endereço, é meu, e eu tomo posse. Para de querer escolher o método de Deus. O método de Deus não é o seu método. Aceita o método de Deus e renuncia ao seu método. Aleluia, glória a Deus. Temos o direito de clamar, mas não temos o direito de exigir como. Todo aquele que espera o favor de Jesus deve aceitar o seu modo e o seu método. Eu vi que tem gente com os bloquinhos aí de anotação, assim como eu trouxe o meu. Anotei um monte de coisa que Deus falou comigo através da pregação. E se você estiver anotando, eu vou repetir: todo aquele que espera o favor de Jesus deve aceitar o seu modo e o seu método. O que é modo? A teoria. Jesus diz assim: vão, vai apresentar-se ao sacerdote. E o que é método? A aplicação. A Bíblia diz que enquanto eles iam, foram curados da lepra. Você sabia que tem coisas que não vai acontecer
Enquanto você estiver parado, fala: Senhor, o dia que tu fizer eu vou. O dia que tu me ungir eu prego. O dia que eu for convidada para uma grande conferência, eu digo sim. O dia que me aceitarem, eu até... Não. É enquanto você vai caído entre os tecidos, debaixo de guerra, sendo provado. É enquanto você vai, é que as coisas vão acontecendo. O diabo está dizendo: para, porque a tua perseverança tem te colocado nesse vento. É mentira dele. Persevera, que enquanto você vai, o milagre vai acontecendo. Enquanto você vai, Jesus vai operando. Enquanto você vai, Jesus vai te capacitando. Enquanto você vai, o vento está cessando. Eu vim pregar para mulheres aqui que estão debaixo de guerra, estão debaixo de prova, mas vieram. Eu vim te dizer: enquanto você está aqui, Deus já está acalmando o vento lá. Enquanto você está aqui, Deus já cessou a tempestade lá. Enquanto você está aqui, Deus já está enviando coisas poderosas. Aleluia! Enquanto a gente vai, irmã, enquanto você lidera, enquanto você ora, enquanto você faz, enquanto você planeja, é que as coisas vão se alinhando. Ah, se algum deles tivesse a audácia de dizer: Jesus, assim não dá, cura primeiro, que eu vou depois. Tu não conhece o reino de Deus. Jesus, assim não dá, envia a provisão primeiro, que eu faço depois. Ah, minha filha, a matemática de Deus é diferente. A matemática de Deus é diferente. Desde quando o povo saiu do Egito, meu irmão, a matemática não fecha. Eles dizendo: cadê a cebola do Egito? Cadê o pepino do Egito? Deus está dizendo: meu filho, eu te trouxe para o deserto para te alimentar do maná diário. É a provisão diária. Não espera a conta ficar no saldo positivo para você começar a fazer o que Ele já determinou você fazer. Começa com um saldo negativo, que ele superabunda no final. Comece com um saldo negativo, que ele superabunda. Enquanto você vai dentro da tua limitação, dentro daquilo que você tem, e Ele vai te enchendo de graça, Ele vai enviando graça, Ele vai te sustentando com graça. E as pessoas pensando: nossa, como ela pode, como ela tem, não sabe de nada. Você não pode, você não tem, mas você só está por causa da graça de Jesus. Eles poderiam pensar que Jesus só queria dispensá-los. Só que a fé que eles tinham em Jesus os fizeram acreditar, sem perguntar como. Repita comigo: acreditar, sem perguntar como. Sempre que Jesus libera algo sobre nós, não combina com a nossa realidade. Eu vou repetir, para você viver em paz. Sempre que Jesus libera algo sobre nós, não combina com a nossa realidade. Só que se algo foi liberado, se movimente em direção ao que foi liberado. Deus quer levantar mulheres corajosas para ocupar todos os lugares na sociedade. Eu vou repetir: Jesus quer levantar mulheres corajosas para ocupar todos os lugares na sociedade. É muita gente almejando aqui, enquanto Deus quer te usar em muitos lugares lá. Saiba discernir: quem é para aqui vai ser aqui, mas quem é para lá vai ser usada lá. Jesus quer te usar no setor público, Ele quer te usar na prefeitura, Ele quer te usar na pedagogia, Ele quer te usar na enfermagem, Ele quer te usar no CTI, Ele quer te usar na UTI. Ora, baixo e anda. Agora eu senti algo no meu espírito. Vou liberar agora
muita gente sendo abusada nas UTIs, porque não tem uma enfermeira cheia de Deus para dizer: não abusa de paciente, não abusa de paciente. Deus quer te usar na área da saúde, Deus quer te usar na área da educação, Deus quer te usar na polícia militar do Rio de Janeiro. Porque tem muita corrupção, porque os crentes não querem acessar esses lugares. Você sabia disso? Eu li uma reportagem de um paciente que sofria tentativa de abuso sexual dentro de uma unidade intensiva de tratamento. E uma amiga minha ficou internada na UTI e disse: Perla, eu ficava lá e eu não abria a minha boca para pedir nada. Porque dentro da UTI, não é esse tratamento que eles passam, não. Lá tu está sozinho. Eles fazem com você o que eles quiserem. O meu espírito clama por profissionais de saúde cheias do Espírito Santo, que entendem que mistério não é só dentro da igreja, mistério é na madrugada do plantão também. Mistério não é só no círculo de oração, mistério é também para a sala de aula. Coloca a mão na cabeça daquela criança, começa a repreender aquele espírito do inferno e você vai ver, você será usada como profeta no tribunal judiciário, você vai ser usada como profeta em todos os setores da sociedade. Se o mundo quiser que se mude para outro planeta, mas nós seremos sacerdotes de Cristo aonde Ele nos colocar. Irmãs, é muita conferência, é muito chá de mulheres, é muito encontro, é muito curadas para curar, mas aonde vamos exercer tudo que a gente recebe aqui? É lá fora. Oh, meu Deus! Ah, mas pregadora, você não entende. É que eu tenho um supervisor, é que eu tenho uma supervisora. Deus vai te dar estratégia. Você vai ganhar até aquele supervisor para Jesus. Aquela supervisora, tua chefe de trabalho, vai ser tocada pelo Espírito Santo. E quando você menos esperar, vai ter um pedido de oração anotado na tua mesa, que Ele vai colocar lá para você orar por ele, por ela, pela família, pelo casamento, por alguém que está enfermo. Aí você vai se levantar de posse da autoridade que você recebeu. Deus não quer que a gente se encha, fique gordo espiritualmente e não transborde na vida de ninguém. Sabe por que Jesus está te enchendo? Porque Ele quer te fazer transbordar. Aleluia! Transbordar. Sempre que Jesus liberar algo sobre nós, não combina com a nossa realidade. Mas se algo foi liberado, se movimente em direção ao que foi liberado. A Bíblia diz que enquanto iam, eu vou transliterar para a nossa realidade. Enquanto você faz, enquanto você trabalha, enquanto você prega, enquanto você lidera, enquanto você pastoreia, enquanto você varre o chão da igreja, enquanto você limpa o banheiro, enquanto você trabalha na cantina, enquanto você frita salgado para vender, enquanto você faz. Enquanto iam, eles foram curados da lepra. Eu quero liberar 3 coisas sobre essa conjunção enquanto. Primeiro, o que isso significa? Primeiro, tempo. São 2 ações acontecendo ao mesmo tempo. Enquanto está indo, Deus está fazendo. Aí isso traz para nós uma verdade poderosa, meu irmão. Porque se você acelerar o passo, Jesus também acelera a tua bênção. Está esperando o quê para essa graduação
graduação ser concluída? Está esperando o que para você fazer essa faculdade? Está esperando o que para você entrar no curso em que você quer aprender habilidades especiais? Está esperando o que? Se você acelera, Jesus também acelera, porque enquanto você está fazendo, Deus também está fazendo. Aleluia. Tempo. Segundo, proporção. Mostra que algo muda à medida que a outra coisa evolui. Eu vou repetir. Tua mentalidade vai mudar na medida que a tua busca evolui. É muito pedido para pouca entrega. É muito pedido para pouca devoção. E foi o que a Jennifer disse aqui. Deus não quer levantar mulheres que vivem de uma página de devocional. Mas Deus quer levantar mulheres que andam com a Bíblia nas mãos. Que andam com a Bíblia nas mãos. Bíblia no coração. Palavra lida. Palavra entendida. E palavra aplicada, palavra lida, palavra entendida e palavra aplicada. Essa é a vida de devoção. Primeiro, tempo. Segundo, proporção. Terceiro, qualidade ou função. O que é isso? É o que revela a qualidade de alguém dentro de uma função. Eu vou explicar. Porque é aqui que esse que voltou, quando se viu curado, ele vai entrar nessa terceira característica aqui. Qualidade ou função, que é quando revela a qualidade de alguém dentro de uma função. Aquele leproso que voltou, a Bíblia diz que um deles, versículo 15, eu começo a concluir. Um deles, ao ver-se curado, voltou a Jesus. Aí quer dizer que eles iam. A Bíblia diz que Jesus mandou eles ir a um sacerdote. Aí eles foram. Se um está vendo que foi curado, é porque eles estavam andando, mas estavam se olhando. Andando e percebendo. Um viu, fui curado. A Bíblia diz que ele voltou. Por quê? Porque ele viu a qualidade de Jesus dentro da função. Esse que volta testifica que acreditava que Jesus era o Filho de Deus. 9 acreditavam que Jesus podia curá-los. Mas esse samaritano acreditou que Jesus era Deus. Preste atenção. Deus não estava mais se relacionando com o homem através dos sacrifícios e rituais. Por quê? Porque Jesus é a encarnação do Verbo que estava com Deus e que era Deus. Quando eu cheguei aqui e as irmãs do Ministério de Louvor, que cantam muito, começaram a cantar Cristo é tudo que Deus pode nos dar, eu falei, Senhor, eu me senti aquele leproso samaritano voltando assim, adorando a Deus. Sabe? Eu quero concluir essa mensagem dizendo que eu vim pregar sobre isso. Deus, ele já começou a fazer na nossa mente, através da pregação da Jennifer, algo poderoso. Ele quer alinhar a nossa mente, alinhar a nossa visão, para a gente não ser perseguidora de bênção, mas para a gente ser apaixonada por Jesus. Sabe, quando Jesus não fizer na sua vida, aonde é que a tua paixão por Ele vai ficar? Quando você levar uma lapada, o que é isso? Pregadora, é uma lapada, irmão, o que é isso? É quando você foi esbofeteada. Paulo traz essa afirmação, que o espírito lá maligno ficava esbofeteando ele. Se Satanás te esbofetear, Jesus vem, a graça te ajusta e você vai. Mas quando você levar uma esbofetada de Jesus, que é isso? É quando Ele frustra a tua expectativa. É quando Ele permite a tragédia chegar. Ou você acha que a nossa vida é só vitória, vitória, vitória? É muita luta, irmã. Você se sente enganada por Deus. Deus, será que tu me enganou? É sobre isso. Quando esse dia mal chegar,
a nossa paixão por Jesus vai estar onde? Se estiver no centro do teu coração, você vem chorando, arrebentada, quebrada, falida, mas você não para no caminho, porque muitos pararam no caminho, porque o que estava no centro do coração era o emprego, era a família, era o filho, era o dinheiro, era o carro. Aí quando Jesus mexe, aí vai embora também a paixão. Mas Jesus quer nos marcar com a presença dele, para que Jesus seja o centro, a presença é o centro, o restante é periférico, mas o centro é Jesus. Aleluia! Foi isso que aquele homem viu. A Bíblia diz, Levítico capítulo 14, versículo 4 ao 7, que quando um leproso era curado da lepra, uma ave era morta, simbolizando o estado de morte do leproso. O sangue desta ave era drenado para uma tigela de água pura. Aí soltava uma segunda ave, manchada com o sangue da primeira, simbolizando a liberdade do leproso purificado. O sacerdote então aspergia um pouco do sangue 7 vezes sobre a pessoa limpa, usando uma escova feita de isopo, ligada a um cabo de madeira de cedro com um cordão vermelho. É isso que o texto quer nos comunicar. Agora, Deus não se comunica com o povo aqui, dentro desse contexto, através de sacrifício. A Bíblia diz que os 9 foram aos sacerdotes. Chegando lá, provavelmente aconteceu esse ritual. Uma ave morta, drena o sangue da ave. A segunda vem para que o sangue da primeira fosse aspergida sobre aquela ave. E depois 7 vezes sobre o leproso, que estava leproso, mas que agora estava purificado. Quando aquele samaritano percebe que Jesus o havia curado, ele entende uma coisa. O que era? Ele está entendendo: eu não preciso mais de sacerdote, eu não preciso mais de ave morta, eu não preciso do sangue do animal. Por quê? Porque agora eu vi Deus. Deus é Jesus e Jesus é Deus. É por isso que ele volta, e ele volta não só para agradecer. Antes de agradecer, ele volta glorificando a Deus. Eu vim te dizer que não existe nada no seu caminho que te impeça desse acesso poderoso. Se Deus te abençoar, ele é Deus. Se não te abençoar, ele é Deus. Se você casar, ele é Deus. Se não casar, ele é Deus. Se você tiver filho, ele é Deus. Se não gerar, ele também é Deus. Ele também é Deus. Deus não está preso à sua crença limitante. Aleluia! É sobre isso que eu vim pregar nesta tarde. Esse samaritano foi o único que entendeu: eu não preciso do sangue, eu não preciso do pombo, eu não preciso da ave. Eu já vejo o sangue do Cordeiro de Deus. Você não precisa pagar promessa para ser abençoada. Você não precisa de fita com o nome de santo no seu pulso. Você não precisa da vela acesa lá na sua estante. Você não precisa da água purificada. Você já tem tudo o que você precisa. O sangue de Jesus vertido na cruz do Calvário. Esse samaritano viu o que os outros não viram. Se Jesus fala que o único estrangeiro voltou, então subentende-se que os 9 eram judeus. E agora o samaritano volta e cai aos pés de Jesus. Quando ele cai aos pés de Jesus, o comentarista Jimmy Swaggart, na Bíblia do Expositor, diz assim sobre esse versículo: o que Jesus fez por ele anulava a sua fé nacional no Monte Gerizim e o atraiu para o caminho certo. Qual era o caminho certo? João capítulo 4, versículo de número 22. A Bíblia diz: vocês samaritanos sabem muito pouco a respeito daquele que adora. Nós adoramos com conhecimento, por a salvação veio dos judeus. Mas está chegando a hora, e de fato já chegou, em que os verdadeiros adoradores adorarão ao Pai em espírito, em verdade. Quando aquele samaritano cai aos pés de Jesus, ele está dizendo: Jesus, eu entendi. Não é no Monte Gerizim, não é em Jerusalém, mas o único lugar em que eu preciso estar é aos pés
de Jesus. Jesus está levantando uma geração de mulheres que sabe estar aos pés dele, que cai aos pés dele, que se rende para ele, que busca nele, que recorre para ele, que vê Deus nele e vê a suficiência da sua vida nele. Aleluia. Fique de pé comigo, minha irmã. Seja livre daquele encontro que você acha que tem que contratar o girassol fluorescente, piscando luzes coloridas para poder alguém comparecer. A Jennifer disse isso aqui com outras palavras. Seja livre para ser refém. Você não é mais refém de banner bonito para o seu trabalho encher. Você não é refém de contratar profissionais para que a tua imagem seja atrativa. Você só precisa de uma coisa: essência do Espírito Santo. Jesus, ele quebra a crença geográfica. Era samaritano. Samaritano estava em dúvida. É aonde? Somos excluídos. É aonde? Não sabemos aonde adorar. É aonde? Se o judeu está lá, a gente não pode. Se o judeu passar, a gente tem que se afastar. Se o judeu pegar um talher, a gente não pode usar. Se pegar um jarro de barro, a gente não pode utilizar mais. É uma separação. Jesus agora está dizendo, não tem separação não. É todo mundo igual. É a graça iguala todas as pessoas. Eu não sei o que pensam aqueles que querem ser exclusivos. Não sei que Bíblia eles leem, porque a graça iguala todas as pessoas. Você só precisa de uma coisa: a essência do Espírito Santo. Esse homem não foi só curado no corpo, mas a sua alma foi tocada e o seu espírito foi liberto. Por isso que eu disse que Jesus nessa tarde, nesse dia, nessa conferência, quer trabalhar nas 3 esferas: corpo, alma e espírito. Jesus vai encerrar com 3 perguntas. 3 perguntas retóricas, porque Jesus não estava esperando resposta. Tem pergunta que Jesus te faz que ele não quer que você responda, é só para você analisar. A Bíblia diz que Jesus volta a palavra aos discípulos e fala assim: não curei 10? Onde estão os outros 9? E aquele um estava onde? Aos pés de Jesus. Quem chegou lá, ele começou a adorar em alta voz, lançou-se aos pés de Jesus e agradeceu pelo que ele tinha feito. E esse homem era samaritano, ele estava onde? Aos pés. Aí Jesus está perguntando: cadê os 10? Cadê? Não curei 10 homens? Cadê os outros 9? Aí aquele homem continuou aos pés. Por quê? Jesus não estava fazendo pergunta para aquele homem. Você não tem que dar conta de quem não veio. Você não tem que dar conta daquele grupinho que era para estar te apoiando, mas na hora fugiu pela tangente. Aí pensa que você não percebeu. Você até percebeu, mas finge que não percebe, porque você é madura. Aí você faz cara de brisa, tá tudo bem, mas você sabe. Mas Jesus não quer que você dê conta deles. Quem não quis, fique, não veio. Quem veio vai receber. Quem não quis encabeçar, que não veio, mas quem ajuntou vai receber uma proporção diferenciada. Você não foi chamada para dar conta de quem não veio. Você foi chamada para fluir na direção que Ele já te entregou. Ué, mas não era 10? Onde está o outro? Onde está o 9? Onde está o 7º? Onde está o 5º? Eu sei lá. Eu só sei que eu... no meu lugar, não sei, meu irmão. Onde está também não sei. Só sei que eu vim. E porque eu vim, eu estou recebendo. Só sei que eu vim. E porque eu cheguei, eu vou sair diferente. Eu só sei que eu vim. E porque eu cheguei, tem algo sendo derramado para quem veio. Tem algo sendo derramado para quem chegou. Tem algo na baixou da caia. Tem algo na portaria agora sendo liberado aí atrás.
mais. Tem algo sendo liberado nos bastidores. Tem algo sendo liberado para o voluntariado. Jesus te achou. Jesus te achou. Jesus te achou. E está liberando. Eu não fui chamada para dar conta de quem não veio. A Bíblia diz: ninguém voltou para dar glória a Deus, exceto esse estrangeiro. A Bíblia diz que enquanto Jesus está perguntando, ele está lá no pé, ajoelhado, prostrado. De repente ele diz assim para o homem: levante-se e vá. A tua fé te curou. Mas ele não chegou ali curado, sim ou não? Sim. Quando ele voltou curado. Só que o que aquele outro que voltou estava recebendo naquele momento era algo que os 9 que não voltaram não receberam. Jesus quer você curada, mas Ele quer ver você curada por completo. Jesus não quer que você fique à beira, à margem. Jesus quer que você venha para a profundidade. Jesus não quer ver você só curada, mas Jesus quer te ver curada, restaurada, dando fruto, servindo, trabalhando. Eu vim te dizer que Ele é Deus de obras completas. Ele não é o Deus pela metade. Calma, Ele entregou só uma porcentagem. Tem muita coisa ainda para Ele fazer neste dia. Ele quer a completude. Eu encerro dizendo um texto bíblico, Hebreus capítulo 10, versículo 19 ao 21. Tendo, pois, irmãos, ousadia para entrar no santuário pelo sangue de Jesus, pelo novo e vivo caminho que Ele nos consagrou pelo véu, isto é, pela sua carne, e tendo um grande sacerdote sobre a casa de Deus, cheguemo-nos com verdadeiro coração e inteira certeza de fé, tendo os corações purificados, oh meu Deus, purificados da má consciência e o corpo lavado com água limpa. Oh, cadê as corajosas agora para pegar e abraçar alguém do seu lado e começar a orar com ela? Eu não vou chamar aqui à frente porque o chamado já foi feito, mas você será profetisa para alguém agora. Cola com alguém aí e começa a orar por ela agora. Cola com alguém aí. Você tem ousadia para entrar no santuário. Oh mulher, você agora é boca de Deus. Não deixa ninguém sozinha. Não deixa ninguém sozinha. Cola com alguém agora. Comece a orar. Comece a orar. Comece a profetizar. Comece a profetizar. Tem algo de Deus sendo liberado aqui. Tem algo de Deus sendo liberado aqui. É fogo no altar. É fogo do Espírito. É fogo da presença. É fogo da presença. É fogo da presença. Enquanto você ora, ideação suicida caia por terra agora em nome de Jesus. Enquanto você ora, síndrome do pânico sai agora em nome de Jesus. Enquanto você ora, ansiedade, oh meu Deus, ansiedade, sai agora, sai agora, sai agora. É barulho de oração. É barulho de oração. Deus vai colocar uma palavra para você entregar para ela agora. Não quero ninguém sozinho, irmãos. Você não está entendendo. Cola com alguém. Cola com alguém. Cola com alguém. Quando, pois, ouvides a voz de Deus, não endureçais o vosso coração. Aqui não tem coração duro. Aqui não tem coração duro. Aqui não tem coração duro, Espírito Santo.
Espírito Santo, aqui não tem coração duro. Espírito Santo, aqui não tem coração entristecido. Espírito Santo, aqui não tem coração amargurado. Aqui tem mulheres curadas. Espírito Santo, tem liberdade para trabalhar. Espírito Santo, tem liberdade para trabalhar. Espírito Santo, olha a liberdade do Espírito. Olha a liberdade do Espírito. Olha a liberdade do Espírito. É fogo que está descendo nesse altar. É fogo que está descendo nesse altar. É fogo. É fogo do Espírito que está descendo nesse altar. É fogo, é fogo, é fogo, é fogo, é fogo do Espírito. E além das ondas olharei, e se o mar crescer, somente em ti descansarei, pois eu sou e tu és meu. Eu sou teu e tu és meu, tu és meu. Guia-me, Tens liberdade, Espírito Santo. Tem liberdade, Espírito Santo. Tem liberdade, Espírito Santo. Tem liberdade, Espírito Santo. Tem liberdade, Espírito Santo. Tu 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 tem liberdade, Espírito Santo. Minha fé será mais firme, Senhor, em tua presença. Guia-me pra que em tudo em ti confie. Sobre as águas eu caminho, por onde quer que chames. Leva-me mais fundo do que já estive. Rabaiandarabaiandarás. Senhor, em tua Rabaiandarabaiandarabaiandarás. Raida cabandarabaiandarabaiandarás. sobre as águas eu caminho, Aleluia. por onde Aleluia. 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 Oh, Rabaxô. minha fé, Tacaiandarabaiandarabaiandarás. Senhor, em tua presença. Aleluia. Você pode adorar leprosa, mas adorar curada é bem melhor. Adorar curada é bem melhor. Jesus está curando agora. Jesus está curando agora. Jesus está curando agora. Eu vou repetir. Jesus está curando agora. Jesus está curando agora. Jesus está curando agora. Jesus está curando agora. E se o mar crescer, somente em ti descansa.